Bom dia, irmãos. Saúde e paz a todos. Pode se sentar, irmãos. Muito bom. Que festa maravilhosa, que bênção. Que alegria estarmos juntos aqui, celebrando ao Senhor e comemorando esses 22 anos, né, irmãos? 22 anos de alegria, de festa, de vidas marcadas, né? Marcadas pelo amor de Deus, marcadas pelo poder de Deus. Uma das coisas que para mim é muito rica na nossa caminhada de fé aqui, a Deise comentou isso, enfim, os irmãos comentaram isso nos vídeos que eles fizeram, é que nessa caminhada nós temos feito amigos, né? Temos nos encontrado com pessoas que não conhecíamos, mas que o Senhor conhecia elas. E o Senhor, que conhece essas pessoas, vai chamando essas pessoas. E aí nós vamos nos encontrando e nos conhecendo em Cristo. E em Cristo vamos sendo feitos irmãos. E aí, depois de 22 anos, a gente tem uma lista grande de amigos. Você tem muitos amigos aqui? Muitos irmãos? Amigos e irmãos são assim. Eles andam juntos, celebram juntos, choram juntos, tropeçam um no outro, um enfia o dedo no olho do outro, depois vai lá, ajuda a passar um colírio, e levantamos e continuamos caminhando, e não tem outro jeito de ser comunidade de fé, só tem esse jeito. E só tem esse jeito porque é o jeito que as Escrituras nos ensinam, o Senhor nos ensinou assim. Nós não fomos autorizados a criar um novo jeito de ser igreja. Nós só fomos chamados para ser igreja. Então, nós não caçamos um jeito novo de ser. Nós só somos o que o Senhor nos chamou para ser, igreja. E nesse mês de maio agora, nós estamos celebrando esses 22 anos e pensando no tema percepções, que é como nós... percepção são as lentes que nós usamos para sentir a vida e perceber a vida. E nós temos insistido aqui numa questão que para essa época é importante, que é, o fato é a verdade. O fato não muda. Se eu derrubar esse microfone aqui, um vai falar que eu tropecei, o outro vai falar que eu estava com raiva, o outro vai falar que eu estava com a mão fraca, mas o fato é que o microfone cai e quebra. Isso é fato e ninguém muda. A gente chama isso também de verdade. É uma coisa incontestável, está todo mundo vendo. Mas a maneira que cada um vê, muda o jeito de perceber a verdade. E nos dias que nós estamos vivendo, a verdade tem sido relativizada, a ponto de cada um dizer que tem a sua própria verdade. E cada um percebe a vida de um jeito. Assim, a vida para cada um é de um jeito, a verdade para cada um é uma. E claro, nós que somos humanos, e imaginamos e sentimos que tem alguém para além de nós, que transcende a nós, que nós chamamos de Deus, seja lá o nome que alguém dá, mas é alguém que transcende a nós, esse ser que transcende acaba também sendo relativo, cada um tem o seu, porque cada um percebe ele de um jeito. Mas e a verdade? E a verdade? Há uma forma de nós dizermos que o que está acontecendo, o que não muda, é a verdade, e eu percebo ela como verdade? É sobre isso que nós estamos conversando esse mês. As nossas percepções são afetadas por muitas coisas. O nosso jeito de ser criado, nossa educação, as influências que nós recebemos, o país que nós estamos, a nossa questão socioeconômica, cultural, tudo isso influencia as nossas percepções. Mas e a verdade? Ela não está acima de tempo, espaço, cultura? Ela não está acima de tudo? Então, o nosso desafio, não só nesse mês, mas nesse ano, é ajustar as nossas lentes, pelas quais nós percebemos a vida, e nos sentimos desafiados, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, como sempre fazemos aqui, a perceber a vida pelas novas lentes, as lentes do Evangelho de Jesus, que na verdade é o próprio Jesus. Jesus são as lentes pelas quais nós lemos a vida. E isso
ajusta a nossa maneira de viver. O Duda falou aqui, no depoimento dele, que a vida dele foi transformada. E ele falou de duas coisas, transformada pela palavra e por pessoas. Que pessoas? Todo mundo é influenciado por pessoas. Qualquer pessoa é influenciada e é influenciável. Mas me parece que o que ele está dizendo é que ele foi influenciado por pessoas que foram influenciadas pela palavra, pela verdade. E isso faz toda a diferença em nossas vidas. E, para continuar pensando nesse assunto, nós estamos refletindo aqui no encontro de dois amigos de Jesus com o seu Senhor no caminho de Emaús. E eu quero ler com vocês de novo. Eu peguei essa Bíblia aqui, que não é NVI, é a Revista e Corrigida, então a versão está um pouquinho diferente. Eu vou ler, é que a minha está despedaçando, mas eu já estou trocando ela já, irmãos. A última vez que eu estava pregando, a folha, a Bíblia voou da minha mão, ficou só com a capa, o resto voou. Glória a Deus. Irmãos, para mim que sou um dos pastores aqui da igreja, é uma alegria ter tantos amigos nessa jornada, né? Eu tenho uma alegria mais especial ainda de ter meus irmãos de sangue, minha família, minha esposa, meu filho, né? Agora meus filhos, né? Até o Ben está caminhando junto, e isso é muito especial, né? Isso faz toda essa jornada muito especial. E às vezes alguém pergunta assim, o que vocês, nós ouvimos essa semana isso, né? O que vocês estão fazendo? Qual a estratégia que vocês estão usando? Eu acho que nós não estamos usando estratégia nenhuma, irmãos. A gente está só descartando as estratégias e ficando só com as escrituras, cada vez mais. E cada vez mais desses amigos e irmãos insistem com a gente. Vamos para as escrituras, vamos para as escrituras, vamos para as escrituras. E isso faz toda a diferença em nós. Nós queremos falar um pouco sobre isso hoje. Então, lá em Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. A festa ontem estava maravilhosa, né? Para quem veio. E hoje também, que delícia, né? Os nossos louvores com os irmãos aí. Surpresa, né, irmãos? É bom ter essas surpresas, não é? A programação, eu nem gosto de saber o que está rolando, porque para mim é uma festa. Chegar aqui, tudo surprise. Muito bom. Jesus tem esse encontro com os amigos dele, e Lucas registra isso a partir do versículo 13. Ele diz assim: e eis que no mesmo dia, no domingo, né, pela manhã, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos entre 10 e 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram.
E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia mais para longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ele ressuscitou verdadeiramente, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Muito bom. Esse registro que Lucas faz, ele destaca algumas coisas muito importantes para nós. Tem várias lições que nós estamos aprendendo aqui com os irmãos, e hoje eu queria dar atenção para duas delas. Duas coisas que marcaram a vida dos discípulos, dos amigos de Jesus. E são coisas que marcam a nossa vida também. São coisas que fazem diferença na nossa vida. Uma delas é o que faz os nossos olhos brilhar? O que faz o nosso coração pulsar de alegria? Lembrando de novo uma frase que eu falei a semana passada, ou esses dias atrás, do Martin Luther King. Ele diz que quem não tem uma causa para morrer, não tem um motivo para viver. O apóstolo Paulo diz assim que para ele o viver é Cristo. Ele, que até um tempo atrás estava matando gente, se não diretamente sob as suas ordens. Estava perseguindo a igreja, prendendo gente, e o Estevão, que foi morto apedrejado, foi morto com a autorização dele, porque ele tinha autoridade para sair perseguindo os chamados do caminho, que era o pessoal que seguia o Jesus de Nazaré. E ele então era um zeloso observador da palavra de Deus, que para eles era o Antigo Testamento, a Torá, observador do rito, do culto, observador das práticas litúrgicas para santificação, para purificação. Então ele era um cara religioso, e ele era temente a Deus, e ele queria fazer as coisas certas. E o que dava motivo para ele viver, era ele impor o judaísmo, e varrer qualquer tipo de pensamento diferente do judaísmo. Mas ele tem um encontro com Jesus. E esse motivo dele, essa motivação dele, está muito ligado a ele mesmo. Ele mesmo diz: olha, eu sou fariseu de fariseu. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou observador da lei. Eu sou sou zeloso. E ele vai falando dos atributos dele, e que de fato ele tem. Ele não está inventando. Não é fake, não. Ele está falando mesmo das características dele como religioso, como pessoa, como pregador, como observador da lei. Então ele é um cara que olha para si e está seguro de si. E o que motiva ele é essa força que ele tem. E às vezes nós também somos motivados assim, né? Aliás, o normal é nós sermos motivados assim. Então você quer um emprego, você quer uma formação, você quer uma oportunidade nova, você tem objetivos, você normalmente foca nas suas habilidades, na sua força, no que você quer realizar, no que você pode realizar, na sua capacitação, na sua qualificação, e não tem nada de errado nisso. É por isso que a gente busca aperfeiçoamento em tudo. Só que para a vida, e aí nós estamos falando para além
do que nós vemos e observamos, quer ganhar dinheiro, quer trabalhar, quer conquistar, quer alcançar posições, quer ter status e condição financeira, ou seja lá o que for. Para além disso, a vida está para além disso. A vida é mais do que isso. E nesse sentido, a pessoa pode ter muita coisa, pode conquistar muita coisa, pode se superar a si mesma até o limite que ela tiver, ainda assim, ela se encontra vazia, e esperando e buscando alguma coisa. Não é à toa que as pessoas, muitas, que têm praticamente o que nós dizemos tudo, então hoje, de maneira resumida, ainda se diz que ter é sexo, droga e dinheiro. Não é isso? Antigamente era rock and roll, né? Agora o rock and roll parece que tá passando um pouco, sei lá. Mas é isso. Mas nós vemos pessoas, além disso, precisando de drogas. E precisando de buscar com toda a força que tem, todo tipo de prazer, se entregando a qualquer tipo de promiscuidade, ou de loucura, para alcançar o quê? Alguma coisa que está para além do que ele alcança. Nós vimos, infelizmente, recentemente, um jovem, deu dó de ver aquele jovem morrendo, um jovem, né, drogado, caiu lá do andar, lá um funkeiro, né? O Tiago, o filho da Zilma, falou para mim que estava de luto ainda, porque conhece ele desde novinho. Ele falou: pastor, a gente cresceu junto, assim, ouvindo ele e tal. Então, um jovem, dá dó isso, né? Perdeu a vida como? Por uma besteira. Mas ele tinha dinheiro agora, sucesso, bonitão, fortão, grandão, droga, mulheres, tudo. Mas a busca não acaba nunca. Por quê? Porque é isso. O sentido da vida e o que dá prazer à vida está para além dessa materialidade, das coisas que nós temos. E é bom ter, mas é melhor lembrar que, por mais que se tenha, não é isso que vai dar o verdadeiro sentido da vida. E Paulo está buscando também. Por isso que ele está disposto... Gente, como é que alguém, em nome de Deus, está disposto a ver alguém tirar a vida do outro em nome da religião? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Apedrejaram Estevão, sem ele ter cometido nenhum pecado, só porque ele disse: gente, não precisa mais de templo. O mestre ensinou que não precisa mais de templo, não precisa mais de oferta, não precisa mais de sacrifício, não precisa mais de sacerdote. Pronto, ele tirou o emprego de um monte de religioso. Os caras mataram ele mesmo. É política, é religião. O que faz os nossos olhos brilhar? O que faz o seu coração brilhar? Ora, é um filho que nasce, e que fantástico quando um filho nasce, né? Quem já teve filhos aí, a vida muda, a cabeça muda, tudo muda quando nasce um filho. Ora é uma casa que você compra, ora é um bem que você conquista, né? Seja a bicicleta, o carro, a casa, o brinquedo vai aumentando, né? E tudo isso é legal, e o seu olho brilha por isso, e depois que você consegue, aquele brilho do olho, né, vai mudando, né? O que faz os nossos olhos brilhar? O que faz o seu coração arder? Você já viu um jovem apaixonado? Não, só jovem não, né? Você já viu alguém apaixonado? Né? Alguém apaixonado, o olhinho brilha. Não é assim? Brilha. A gente costuma dizer, alguém fala assim, né? O amor, como é que é? O amor é lindo. E é lindo mesmo, e o olho brilha. O que faz o nosso coração pulsar? O que faz o nosso coração desejar, lutar? Bom, os 2 discípulos de Emaús, eles estão decepcionados pelo que aconteceu com eles, com o mestre deles, as promessas que eles tinham, as ambições que eles tinham, toda a força que eles tinham colocado, talvez como o Saulo, para conseguir alguma coisa. Eles ouviram Jesus, entenderam mal, como nós ouvimos o Felipe ensinando a gente aqui ontem, e eles entenderam tudo errado, e quando Jesus morre, e disse que ia morrer, eles então ficam arrasados, e o olhinho deles para de brilhar. Você já viu alguém desapaixonado? Aquele olhar opaco. Se você mostra um doce para uma criança, ela fica animada, né? Dependendo da criança, o olhinho dela brilha de novo. Aí você mostra um jiló para ele,
ou um quiabo, aí o olhinho dele muda. Alguém desapaixonado é assim. Alguém que o coração deixa de arder, deixa de estar apaixonado, deixa de sonhar, deixa de querer, é assim. E o texto bíblico diz que o rosto dos discípulos estava tristes, eles estavam deprimidos, eles estavam angustiados, eles estavam fracassados. Mas o que fazia o coração deles arder? Foi ouvir o Senhor de novo. Parece que uma massagem, né? Começou aquele coração moribundo, aquele sonho acabado, aquela vida angustiada, começou a ser massageada de novo. Mas olha que interessante, se eu visse Jesus, irmãos, eu acho que eu caía duro. Eu não sabia se eu ia pular em cima dele, mas eu acho que eu ia cair duro de tão extasiado, né? A gente não sabe porque eles não perceberam que era Jesus. E eu vou pensar aqui numa hipótese bem simples, que é esse Jesus transfigurado, ele está tão além dessa aparência decrépita nossa, né? Que marcada pelo... Você imagina um Jesus que ressuscitou com cara de sofrimento? Com as marcas de expressão que a vida traz? Com as rugas? Até a ferida dele é tão diferente que ele fala para o Judas, para o Judas não, para o Tomé, põe a mão aqui, enfia o dedo aqui do meu lado. Ele está transfigurado. Eu fico imaginando esse Jesus, que a gente ninguém nunca viu isso, e ninguém percebe que é ele. E também, claramente, e certamente nós vamos ver que depois eles percebem porque o Senhor lhes dá essa condição. E eu e você também somos assim, irmãos. A gente pode se achar muito espiritual, mas as coisas espirituais a gente só percebe quando Deus abre os nossos olhos. Aqueles que se acham espirituais normalmente são legalistas. Aqueles que se acham espirituais normalmente são os que apontam o dedo, são os que estão prontos para atacar pedra, são os que estão prontos para justificar os seus erros, são os que estão prontos para acusar o outro, até que o Senhor vem e desperta a nossa sensibilidade espiritual e você começa a ver as coisas diferente. E aí você não precisa dizer que você é espiritual. Alguém vai dizer que você é, e quando você ouvir, você vai ficar constrangido por isso. Então o Senhor é que abre os nossos olhos. Mas eles não estavam percebendo aquela hora. Mas à medida que o Senhor ia falando com eles, o coração deles ia se aquecendo. Você já conversou com um crente? Cheio de amor e de comunhão com Deus? É uma delícia. Não é aquele cara chato que fala de religião. Ou coisa chata é falar de religião, irmãos. Igreja, religião, problema de... É uma chatice isso aí. Às vezes tem que falar e paciência, né? Aqui eu estou conversando com vocês como meus amigos. Né? Eu posso falar que é chato, né? É problema. Mas que legal quando você está conversando com alguém que ele fala do reino. Ele fala coisas do Espírito e o Espírito Santo vai falando com você e você vai se alegrando e você quer ouvir mais. E às vezes da hora da pessoa ir embora e ela fala, eu tenho que ir embora, você fala, não, mas toma mais um café, toma mais um balde d'água, come mais um saco de arroz, e você quer mais. Por quê? Porque você quer estar com a pessoa. Não, pode deixar que eu te leve em casa, pode deixar aqui, porque você quer estar com a pessoa. E a palavra de Deus, irmãos, é que nos sacia, a palavra de Deus é que nos alimentam. É bom sorrir um pouco vendo lá os personagens do televisão, né? Do YouTube lá. É bom ouvir uma piada e rir, uma piada que não desmoraliza ninguém. É bom ver coisas, é bom assistir um espetáculo, tudo isso é maravilhoso. Mas o que faz o nosso coração arder de verdade para além da vida, para além do encantamento da vida, e nos faz nos sentirmos de novo vivos, é só a palavra de Deus que nos enche de esperança. Como que está a esperança do seu coração? Como que está a sua esperança? Como que está a minha esperança nesses dias de pandemia? Vai dar certo? Bom, nós sabemos que nós vamos chegar lá. Mas nós precisamos chegar vivos, alegres. Alegres não é negando a humanidade, nem o sofrimento, nem a dor.
mas é chegar animados, é chegar com o coração ardendo. Como que está o seu coração? Seu coração está ardendo? Seu coração tem pulsado por missão? O que é missão? Ah, pastor, eu não tenho muito jeito de pregar. Esquece um pouquinho isso. Pensa na missão como o que motivou Deus te chamar. Primeiro, Ele quis se salvar. E esse assunto está resolvido. É Deus que nos salva e eu não interfiro nisso. Ele me salvou. A outra é, para que Ele me salvou? Para eu compartilhar a vida que Ele me deu. Vai ser eterna e plena amanhã, quando eu estiver com Ele, mas ela começa aqui e agora, enquanto eu não estou com Ele, e estou aqui no chão da vida, experimentando as aflições da vida. E nesse tempo, o meu coração, eu devo passar pela vida e chorar, e me angustiar, e entristecer, e ficar preocupado com conta, e fazer conta, e às vezes não perder uma noite, me descabelar. Mas eu preciso estar com o meu coração ardendo de amor, ardendo de amor. Amor pelo meu Salvador, por aquele que me encontrou, me redimiu, aquele que me faz estar alegre mesmo quando falta o dinheiro para pagar a conta, aquele que me faz estar alegre quando eu recebo uma cesta básica, aquele que me faz alegre quando eu compartilho uma cesta básica, aquele que me faz estar bem. O coração deles ardia. O que tem feito o seu coração arder? É só paixão? É só desejo de crescer? É só desejo de ter? Tudo isso é bom, mas é só isso? O que faz o nosso coração arder? Nós ouvimos a irmã Rosa dando um depoimento dela ontem. Como que vocês foram importantes na vida dela quando ela perdeu o filho dela. Que coisa horrível, que tragédia. Não tem o que se falar. Não adianta sacar versículo bíblico para alguém que perdeu o filho, com a tragédia como a dela. Não tem nada para se falar. Não tem nada para se dizer. Crê em Deus. O senhor dá um tapa na sua orelha, fala, some daqui, ô. Eu perdi meu filho, você está falando de crer em Deus? Mas o coração dela que estava morrendo foi aquecido de novo pelas palavras do Senhor Jesus. O que tem aquecido o nosso coração, irmãos? Tem uma frase do René Descartes, que o Dimas lembrou a nós aqui, num dos nossos Comuna em Casa, que é, penso, logo existo. Né, o René Descartes é um filósofo do século XVI, me parece, é 17 já, né? Acho que ele é do 17. E ele então fala, penso, logo existe. Foi no boom do movimento iluminista, Revolução Francesa, Iluminismo, e nesse boom se firmou a ideia de ciência, de lógica, de método científico que comprova as coisas. Então, se valorizou a razão, e ao valorizar-se a razão, se desconsiderou o resto de nós, do que nós somos. Nós não somos só cérebro, nós somos cérebro que, segundo os especialistas, diz que foi desenvolvido para atender o resto de nós. Então o cérebro não é o centro, o cérebro é uma máquina desenvolvida para atender o resto nosso, que é essa parte material que nós não sabemos direito como é que é, chamamos de espírito, e a matéria. Mas a ideia do René Descartes é essa, penso, logo existo. Então, se você não pensa, você não existe. Né? Não vou me deter aqui falando sobre esse pensamento dele, mas quando eu penso, quando eu raciocino, e aí ele fortalece o conceito de lógica, de razão. E aí se desenvolveu uma sociedade firmada no objetivismo, na lógica, na observação, no que é comprovado. O que for comprovado, eu abraço. O que não for, eu não abraço. Você comprova Deus? Não, então está fora. Você comprova a fé? Não, então está fora. Você comprova o Espírito Santo? Não, então está fora. E as minhas experiências místicas? Isso aí é isso mesmo, é misticismo, está fora. Eu quero saber o que é comprovado. E aí se supervalorizou a razão. E agora nós entramos no século XXI, e nós estamos num outro extremo.
Nesse período da supervalorização da razão, tivemos 2 guerras, um monte de peste, de desgraça, milhões de pessoas morreram, o super Hitler veio aí e detonou a humanidade, um monte de coisa aconteceu, e a gente descobriu que a lógica não dá conta da vida também. E agora nós somos para um outro lado, que é o do sensorial, a sensibilidade, do sentir. Eu preciso sentir, eu quero sentir, eu tenho que sentir a vida, eu quero sentir. Se eu não sentir, o negócio não rola. E aí, o lance de sentir é isso, cada um sente uma coisa, e se cada um sente uma coisa, a razão também não serve para nada, porque o importante é o que se sente, e sai de um extremo e vai para o outro. Os discípulos eles parecem que estão nesse conceito de, os discípulos eles sentiam muita coisa enquanto viam Jesus. E eu vou chamar eles então de os discípulos da era moderna, tudo bem? Os amigos do René Descartes. E o Tomé é o cara da era pós-moderna, ele não quer saber, ele quer pôr o dedo, ele quer sentir, ele quer razão, né? Então, os discípulos de Emaús são os caras da era pós-moderna, que quer sentir, e o Tomé é o cara da era moderna, ele quer comprovação, ele quer enfiar o dedo no buraco, quer enfiar o dedo, precisa de comprovação. E o Senhor vai ensinando que nem os discípulos de Emaús, que são só emoção, nem o Tomé, que é só razão, estão certo. Ele fala de revelação. E a revelação só vem pela palavra. Vamos sentir, vamos nos emocionar, vamos chorar, vamos sonhar, vamos nos alegrar. Vamos também usar a razão e abrir a Bíblia, e fazer curso, e participar do pequeno grupo e estudar. Mas vamos entender que a revelação está acima de tudo isso. A revelação é aquela palavra do Senhor Jesus que vem e desperta a vida em nós. Você ouve alguém pregar a Bíblia às vezes e dorme. Não como alguns de vocês que dormem quando eu falo aqui porque está cansado. Mas dorme porque é só religião, aquela coisa fria. Você já viu político falando de Bíblia? Tem uns crentes aí que falam que dá gosto, mesmo político. Mas em geral, quando eles falam, é aquela coisa fria, gelada, mas estão lendo o livro, e outros religiosos também. Mas quando nós recebemos a palavra pelo Espírito de Deus, ela traz alegria a nós, ela traz ressurreição dentro de nós. E aí nós ouvimos o que o Duda falou, e ouvimos o que a irmã Rosa falou, que a palavra e os irmãos trouxeram vida e transformação para eles. Então a pergunta hoje é: o que tem feito o nosso coração arder? A música boa, a arte boa, a razão boa, a lógica boa? Tudo isso é bom, mas isso não nos arranca do buraco que a pandemia está nos enfiando. Todos nós estamos afetados pela pandemia, de tudo que é jeito, e nós precisamos beber dessa água. Jesus fala: eu sou a água da vida. Quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. Nós precisamos ter sede de ouvir a voz do Senhor. Nós temos devocionais que são publicados todo dia, com irmãos que estão buscando essa água viva. E essa semana eu fiz uma maratona de novo, peguei alguns, fui ouvindo várias vezes no dia. Que coisa extraordinária. A água da vida, a palavra de Deus traz vida a nós. Muitas vezes você ouve a palavra e não resolve nenhum problema da sua vida. Você continua na dívida, continua doente, continua com alguém internado, continua orando por alguém que vai morrer, continua com problema no relacionamento, continua com um monte de coisa, mas o seu coração volta a arder. Seu coração está ardendo? Ardendo é pulsando de amor, como nós cantamos aqui. Ele enche-nos de amor, né? As suas palavras enchem-nos de amor. Como que está o seu coração? Como que está o teu coração que está aí em casa? Nossos irmãos que nos ouvem. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que eles ouvem Jesus e falam: Senhor, fica mais um pouco, é bom te ouvir. E Jesus fica mais um pouco. E quando Jesus fica mais um pouco, eles vão fazer uma refeição, e o Senhor pega o pão, e o texto diz assim, o Lucas faz questão de dizer, e ele deu graças,
partiu o pão, e se você parasse aqui, você voltava lá para a ceia do Senhor, para a celebração da ceia. Porque em seguida o Paulo diz, ele disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Ele não faz isso, mas ele toma o pão, dá graças e parte. Ele pega o pão, é a disposição de servir. Ele dá graças, é o reconhecimento de que o que nós temos veio do Senhor. E ele parte, compartilha, é a vida em comunidade. Ele está lembrando aqueles discípulos moribundos, que o Senhor os chamou para um novo jeito de viver. Eles estão em Jerusalém, com a comunidade, mas por causa das suas dores, eles deixam a comunidade de Jerusalém e vão para a sua vida privada. Todos nós temos vida privada, e não tem outro jeito de ser, mas Deus só nos chamou para a vida comunitária. Deus só me salvou para a vida comunitária, porque eu testifico em comunidade, eu compartilho amor em comunidade, eu recebo e dou em comunidade. Se não fosse assim, Ele tinha me salvado e levado para estar com Ele. Mas Ele me deixa para eu viver em comunidade. Só que nós vivemos numa sociedade que supervaloriza o individualismo. É só eu e eu. Eu sou o centro de todas as coisas. Assim, ontem nós cantamos uma música, um louvor aqui maravilhoso, que fala sobre a começar em mim, né? Que fala disso. Você quer mudança? Seja a mudança. Você não consegue se mudar? É claro que não. Por isso que Jesus ressuscitou, para ressuscitar eu e você também. E por isso que Ele desapareceu. Aí usando a argumentação de ontem, e me parece que isso faz muito sentido, onde Ele foi? Ele entrou nos discípulos. De tal maneira que os discípulos imediatamente, ao invés de dormir, porque estavam cansados, 10 quilômetros ralando, andando e conversando, ao invés de dormir, o que eles fazem? Se levantam e voltam para a comunidade. Onde está a comunidade? Jerusalém. O Senhor te chamou para a vida comunitária. Há uma mensagem hoje distorcida, que atrapalha a nossa compreensão, de que nós vivemos em comunidade no mundo virtual. Sim, o mundo virtual é um ambiente comunitário, mas não a comunidade que Jesus nos ensinou. A comunidade que Jesus nos ensinou é pele com pele, é olho no olho, é vida na vida. É gente com gente. E estar com gente, na linguagem dos irmãos, é embaçado. Né? Dos irmãos que eu digo, né? Estar com gente, como é que é estar com gente? Estar com gente é desafiador. Mas o Senhor só te chamou para você viver em comunidade. Ele pega o pão, disposição para servir. Deus te chamou para isso, para servir. O Senhor diz assim, vocês me chamam de Senhor? Então, faço o que eu faço. Se eu estou servindo, vocês sirvam também. Ele dá graças reconhecendo a soberania de Deus, e esse ano nós vamos conversar sobre essas coisas que eu estou conversando com vocês aqui hoje. Deus é soberano. Deus é Senhor de todas as coisas. Vamos falar melhor sobre esse conceito de soberania, entender isso melhor. Mas Ele é Senhor. Eu não sou o centro do universo. Se Ele me pulverizasse, não ia fazer a menor diferença no universo. Mas o mundo não vive sem Ele. Então Ele é o Senhor de todas as coisas. E eu reconheço isso? Sim. Quando? E tem muita coisa para nós pensarmos sobre isso. Ele é o Senhor. Nós acordamos de manhã e pegamos o celular, e não tem problema nisso. Mas pode ser que passe o dia inteiro, que você põe o celular no final do dia para dormir, e não um momento você não falou com quem te deu a vida e sustenta você na vida. O que é isso? Isso é normal? Claro que é normal. Mas isso passa a ser cada vez mais normal quando nós deixamos de ter o nosso coração aquecido pela palavra de Deus. Finalmente o Senhor dá graça e compartilha o pão. E nos ensina a vida em comunidade. Deus nos chamou para a vida comunitária. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor, partir o pão. E nesse momento de partir o pão está partido, e você vai receber o seu pão e o vinho. Lembre-se disso. Você só está aqui participando do pão
corpo e sangue de Jesus, o vinho, porque Ele nos ensinou a vida em comunidade. Ele nos ensinou a viver em comunidade. O Senhor te chamou para isso. Vida comunitária. Vida comunitária, alguns irmãos são mais extrovertidos, mais relacionais. E chega e... um tempo atrás, meu irmão veio aqui numa reunião das mulheres da manhã. Aí eu estava chegando de manhã, encostei o carro aqui. Quando eu estou chegando aqui, estava um burburinho aqui embaixo, irmãos. Aquele falatório assim. Eu falei, mas o que está acontecendo? Parecia uma festa. Aí quando eu desci, as irmãs estão todas reunidas. E quem está lá? Meu irmão, o Hamilton. E ele estava mais à vontade com as irmãs no dia que ele chegou do que eu há 20 anos aqui com as irmãs. E ele, tá. Eu falei, meu, o que você fez? Eu, não, tá aqui, é só poder, só tá aí, e falando, e conversando, e brincando, e fazendo piada. Ele é assim. Eu não sou assim. E é assim, nós temos jeitos diferentes. E é bom a gente respeitar o jeito diferente de cada um de nós sermos. Mas olha que interessante, seja como for o seu jeito, você foi chamado para viver em comunidade. Você pode ter a alegria de estar no meio de 20 e falar com 20. Mas você pode ter a alegria de estar no meio de 20 sem falar com 20. Só estar junto, quietinho, porque isso é viver em comunidade. Você pode receber de 20, e pode falando, e pode sem falar, partir o seu pão com 20. Mas você foi chamado para viver em comunidade. E quando nós vivemos em comunidade, nós dizemos um para o outro, Ele ressuscitou. Os discípulos chegaram em Jerusalém achando que ia dar uma notícia nova. Ele ressuscitou. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não depende de mim e de você para fazer a obra dele. Nós é que dependemos dele para fazer a obra dele. Quando os 2 discípulos chegam lá em Jerusalém dizendo, Ele ressuscitou, o pessoal fala, nós já estamos sabendo. Mas quem contou para você? Ele mesmo, ele veio aqui. Apareceu para o Pedro e agora apareceu para nós. Mas mesmo assim, nós queremos contar um para os outros. Ele ressuscitou. Porque o nosso coração está ardendo de amor. Nosso coração está pulsando de vida, de salvação. Eu quero orar com você. Nós vamos partir o pão, orar consagrando o pão e vinho. Vamos fazer isso lembrando? Vamos lembrar? Vamos lembrar. Eles estavam andando... Pediram para Jesus ficar, não reconheciam Jesus, é assim mesmo. Eu fico pensando assim, irmãos, se o Senhor dependesse de eu e você entendermos Ele, para Ele nos salvar, ninguém seria salvo. Você entende isso? Eu vou dizer de novo, tá bom? Se o Senhor dependesse de você, para Ele te salvar, nem eu nem você seríamos salvos. Primeiro porque a gente é muito atrapalhado. A gente tende para a razão ou para a emoção. A gente é todo desequilibrado. Depois a gente está olhando para Ele, Ele está na nossa frente, e a gente está contando para Ele sobre o Deus nosso que morreu. Mas quando Ele está na mesa, e Ele dá a graça. Vamos dar graça? Senhor, nós te louvamos pelo pão e pelo vinho. Obrigado, Senhor, por nos dar o pão e o vinho. O Senhor tem nos alimentado, Senhor, tem nos dado provisão. Obrigado, Senhor, porque seja muito pão, seja pouco pão, seja muito vinho ou pouco vinho, o Senhor tem colocado o alimento na nossa mesa. Obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde para comer esse alimento. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado na vida e tantas vezes nos escapa, Senhor, que se o Senhor não nos sustentar, nós desfarelamos na vida. Nós sumimos, Senhor. Obrigado por nos dar a vida.
Obrigado por nos dar o sopro de vida. Obrigado por nos dar ar para respirar. Obrigado por nos dar vida. Obrigado por nos manter na vida com o pão, com o alimento que o Senhor tem nos dado. Nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, a Ti por isso, sem olhar para o irmão que tem mais, sem olhar para aquele que tem sobrando. Nós somos gratos a Ti por isso, sem olhar para aquilo que nós queríamos ter e não temos. Nós somos gratos pelo que temos. O Senhor tem nos dado pão, Senhor. O Senhor tem nos dado o que vestir. Somos gratos pelo que o Senhor tem nos dado, o comer e o vestir. Obrigado, Senhor. Por isso nós somos gratos. Te louvamos, ó Deus, por esse pão e vinho que simbolizam para nós o corpo do Teu Filho entregue por nós na cruz do Calvário. Não havia emoção em Jesus para ir à cruz, só obediência. Não havia razão, só obediência. Só o Teu Espírito, Senhor, aquecendo o coração dele, para que ele fosse submisso e fosse à cruz. Senhor, aqueça os nossos corações nesses dias de pandemia. Faça arder os nossos corações de amor, para que voltemos à comunhão. Voltemos a nos conectar com os irmãos, presencial ou virtualmente, mas nos preocupar com eles, mas orar por eles, mas desejar o bem deles, desejar estar com eles. Nós oramos e consagramos a Ti, Senhor, esse pão e vinho, que nos lembra do Seu amor e favor por nós, e do Teu chamado em nossa vida, em nome de Jesus. E quando Jesus orou, os olhos deles se abriram. Seu olho está se abrindo, seus olhos estão se abrindo. É o Senhor que está conosco, o Senhor está conosco. Às vezes alguém quer fazer alguma coisa e diz assim: eu vou orar, se der certo é porque Deus está comigo, se der errado é porque Deus não está comigo. É um bom método esse, irmãos? É melhor não, irmãos. Melhor não. Ora, use a razão e vai. O Senhor diz para Abraão: Abraão, vai lá para a terra que eu vou te mostrar. Dá um mapinha, Senhor. Não tem mapinha, Abraão. Vai indo aí. Eu vou te mostrando no dia a dia. Nós queremos muito isso, que o Senhor nos dê um download diário do mapinha nosso. Não tem mapinha, irmão, só tem isso aqui e oração. São as disciplinas, os meios da graça, disciplinas para nós exercitarmos a nossa espiritualidade. Vamos adorar o Senhor?